Oi, gente, tudo bem? Tô eu aqui, né, com o conteúdo que eu tinha prometido para vocês. É um conteúdo, uma dúvida de uma aluna, de uma seguidora minha lá do Instagram, e ela me trouxe a seguinte questão: Carla, como que eu vou colocar preço na minha fotografia? Isso é bem delicado, gente, porque também depende de cada região, depende da cultura, depende de algumas variáveis aí que a gente vai conversar, tá? A primeira coisa, eu fiz umas anotações aqui para mim não me perder, né? Para mim seguir aqui a minha linha de raciocínio, porque eu gosto muito de conversar, então é melhor que esteja anotado, senão a gente vai mudar de assunto. Então vamos lá. A primeira coisa que tu precisa saber é o seguinte: quais são os teus custos, tá? Quais são os teus custos? Se tu entrega foto impressa, quanto que tu tá pagando para foto impressa? Se tu aluga um local ou se o teu local é próprio, no meu caso, eu alugo o local para as fotos, tá? Então, como eu alugo o local, isso já vai pro meu custo. Eu pago em média aí 150, 200 reais pelo local. Se tu tem parceiros, por exemplo, parceiros de roupa, né? Eu tenho as lojas parceiras que eu ofereço, às vezes, fotos para eles, né? Ofereço algum serviço, eles têm que fazer alguma promoção, alguma coisa, eles me chamam para eu ir lá e fotografar para eles. Então, isso também é importante que eu coloque ali no meu custo dos parceiros também. O deslocamento. Deslocamento também é importante, gente, porque por mais que seja assim, próximo, né, num raio, por exemplo, de 30 quilômetros mais ou menos, é tranquilo pra gente ir, né? Lembrando que tem que ir e voltar. Então, tudo isso tem um custo aí que deve ser calculado. É importante, tem que fazer essas contas, gente, pra saber se tu tá ganhando ou se tu tá trocando dinheiro aí, que isso não é bacana. Então, coloca aí o teu deslocamento, tá? A impressão, a edição, se é tu que edita, beleza, é tu que edita. Mas coloca assim, ó, como se tu pagasse. Como é que eu faço? Hoje eu não edito a minha fotografia, tá? Eu gosto mesmo de estar fotografando, por isso eu busco sempre fazer a minha fotografia o mais perfeita possível na hora do clique, para que ela tenha pouca edição e tenha só alguns retoques ali no pós-produção. Mas eu terceirizo esse trabalho, um funcionário meu, que antes trabalhava comigo, hoje não trabalha mais, então eu terceirizo. Mas se tu que faz esse trabalho, não tem problema, aí tu vai calcular aí de acordo com o tempo, né, com o teu tempo aí de edição. E como é que eu calculo isso aí, tá? Porque, olha só, se acontecer qualquer coisa contigo que tu não possa editar, não contigo necessariamente, mas pode acontecer alguma coisa no teu computador, tu pode ficar sem o computador, quanto tu pagaria para uma outra pessoa fazer esse trabalho para ti? Então, tá aí a forma de tu saber quanto tu cobra por edição de foto, né? Porque se acontecer algum problema, tu vai ter que entregar o trabalho, tu vai ter que entregar o serviço. E aí, se tu pagar para alguém, quanto vai ser? Vai ser o preço que tu vai anotar aí na tua listinha das coisas para saber precificar, para ver o teu custo, tá bom? Outra coisa que é importante, gente, vocês anotem tudo isso, tá? Coloca, calcula bem. E outra coisa que é importante considerar também é em que nível da fotografia tu está, tá? Te compara um pouquinho, faz aquela comparação, poxa, tem um fulano lá que tá começando, que eu sei que ele não é, né, tá começando na fotografia, ou eu estou começando, eu sei que eu tenho muito que aprender, que construir, que melhorar. Então tu vai pensando nessas questões também e também lembrando que sempre tu tem que desenvolver, né, a tua autoridade, melhorando cada vez mais, buscando sempre estar melhor. Mas no início a gente sabe que a gente está aprendendo, a gente sabe que tem muito portfólio para ser feito, que tem muitas fotos que tem que ser feitas e que no início a gente vai cobrar menos sim, tá? A gente vai cobrar um pouco menos, mas é muito importante que tu tenha lucro, tu pague os teus custos, né? Que tudo esteja ali anotadinho, que tu pague os teus custos e que sim, tu tenha lucro. Ah, Carla, mas como é que eu vou fazer esse lucro? Uma coisa, gente, que é bem prática de fazer, diríamos assim,
Eu não sei se seria 100% correto, mas uma vez eu estava conversando com uma amiga, que ela é administradora, e ela disse, Carla, coloca o teu custo multiplica por 3, tá? Então, essa é uma opção. Multiplicar o teu custo por 3, no caso, assim, da gente estar oferecendo um serviço, tá? Hoje eu não trabalho dessa forma, tá, gente? Por quê? Porque há anos eu sou fotógrafa, há muito tempo eu fotografo, eu subnichei, né? Eu fiz um nicho dentro da fotografia, um subnicho dentro da fotografia, com o qual eu trabalhei muito a questão da autoridade. E lembrando também, gente, que assim, ó, uma coisa é tu fotografar pessoas, foto externa ou foto de estúdio. Outra coisa é tu colocar um cavalo na cena, um cachorro na cena. Cavalo é ainda pior que cachorro. Pior no sentido de que é difícil de arrumar um cavalo. E é importantíssimo dentro do book rural que o cavalo esteja bem posicionado. O cavalo, às vezes, claro, não vai estar naquela posição, com a orelhinha em pé, tudo bonitinho, pode não estar, mas ele não pode estar torto. Então, tudo isso demanda de paciência, conhecimento. Não sei se vocês estão ouvindo os cachorros aí, mas enfim, se estiver ouvindo, vai com cachorro mesmo, gente, porque tem uns cachorros aqui, um monte de cachorro aqui do lado dos vizinhos, e aí às vezes acontecem essas coisas. Mas enfim, então saber que fotografia com cavalo não é para qualquer um, não é qualquer fotógrafo que faz. Isso já te diferencia, isso já te coloca num outro patamar, num nível um pouquinho maior e que tu consiga passar isso pro teu cliente, né? Então, que ele entenda que fotografia com cavalo é diferente. E muitas vezes o que acontece? A pessoa não tem o local, então tu vai estar agregando valor, oferecendo local com cavalo e tudo mais. Então, quanto mais valor tu agregar, mais tu precisa cobrar e mais tu precisa fazer com que o cliente entenda que existe esse valor. Falando em valor, tem outro detalhezinho importante, tá? Que tu precisa considerar aí nos teus custos. Gente, eu levo uns puxão de orelha ali da minha consultora, porque ela diz, Carla, tu gosta muito de dar brinde. Eu adoro dar brinde. Eu tenho que me controlar para mim não dar muito brinde para os meus clientes, porque eu dou uma caneta, eu dou um bloquinho, eu dou uma cuia, eu dou umas fotos a mais. Então, eu tô sempre querendo oferecer algo mais pro meu cliente, porque eu gosto também de fazer surpresa. Adoro fazer surpresa pro meu cliente. E então, isso precisa ser computado, precisa estar ali, né, nos teus custos. A cuia, né? Eu adoro dar a cuia e sempre a cuia está incluída nos ensaios. Então, ela está lá no meu custo, né? O brinde que eu dou pro cliente. Então, é importante também tu saber todos os teus custos. De repente tu tem menos custos que eu, tu pode ter o local, tu pode ter outras coisas, e aí tu pode agregar algum valor nesse sentido de brinde, ou criar algum brinde, por exemplo, uma sugestão de brinde, agora eu vou fugir um pouquinho do assunto, mas dar uma ideia para vocês, um enfeitezinho de chimarrão, né, ou um enfeitezinho de bomba, um enfeitezinho de cuia, tem que ver os custos aí, ou até mesmo uma cuia. Né? Eu gosto muito de dar cuia porque tem tudo a ver com o meu trabalho. Então, procurar dar um brinde que tenha a ver com o teu trabalho. Ah, Carla, mas o custo de tudo isso que tu falou é muito alto, eu tô recém começando. Quem sabe se tu der uma foto a mais, então? Ou um porta-retrato, né? Ou uma foto extras, ou uma ampliação. Gente, é bacana de dar brinde, tá? É bacana, é um presentinho pro cliente. E claro, é um presentinho que o cliente tá ganhando, mas a gente vai sim colocar nos nossos custos, tá? Mas o cliente não sabe que tem esse custo. Então é importante, né? E outra, tu vai colocar nos teus custos o valor do papel. Por exemplo, tu vai dar uma foto extra, tu vai colocar o valor do papel. E o valor da fotografia, ele é muito maior. É muito maior, imagina um quadro, um pôster lá decorando a casa da pessoa, é um objeto de decoração na casa dela, que o custo para ti saiu R$2 e tu pôde proporcionar isso para ela. Então, o valor disso aí é muito grande. Então, dar uma fotografia extra para a pessoa colocar na parede, alguma coisa assim, é um baita de um brinde e o teu custo é bem baratinho. Por exemplo,
20 por 30, ela tá num custo de R$ 12 aqui pra mim, tá? Não, menti. Uma 30 por 40, ela tá R$ 12 aqui pra mim. Então, gente, R$ 12 e eu fiz um cliente muito feliz com uma foto feita por mim que tá lá decorando a casa dele. Então, isso é muito bacana colocar ali também, né? Que a gente já peguei o gancho aqui do brinde, já tô falando outras coisas, mas é importante que isso esteja nos teus custos aí, tá bom? Outra coisa que é legal de tu considerar é fazer uma pesquisa aí na tua cidade para ver quanto que o pessoal tá cobrando e cobrar um pouquinho mais. Se o teu negócio é book rural, tu vai cobrar um pouquinho mais, porque pela questão do cavalo, gente, pela questão do cavalo. Porque assim, ó, quem pensa que fotografar com cavalo é fácil, vai lá e fotografa então, tá? Porque é difícil. A menos que tu não dê bola pro cavalo, que tu não se importe se o cavalo tá torto, é fácil. Mas aí tu não vai ter aquele resultado do book rural. Porque o que é o book rural? Fotos no campo com cavalos, tá? O book rural é fotos no campo com cavalo. Por que com cavalo? Porque o cavalo é o símbolo do gaúcho, né, gente? Então, assim, tem que estar bonito. E principalmente quem valoriza o cavalo, às vezes vai tirar foto de um casal, eles criam, eles laçam, tem toda a questão do cavalo. Se tu não valorizar o cavalo, se ele ficar de qualquer jeito, a tua fotografia não vai se destacar. Então, é um ponto importante e é um valor maior, sim. Eu já vi, assim, ó, fotógrafos de nome aqui na minha cidade, pessoas que fazem fotos incríveis, excelentes fotógrafos que tiraram fotos com o cavalo e que ficou um desastre. A pessoa ficou linda, a iluminação perfeita, enquadramento do espetáculo. Mas o cavalo todo torto. Eu disse, meu Deus, sabe? Ou pegar um ângulo que deixa o bicho parece uma girafa, ou enfim, sei lá um dinossauro, porque às vezes acontece, né? Então, assim, isso é importante, é engraçado, mas é importante, gente. Porque a gente transforma o cavalo dependendo, né, da forma como tu usa, até a lente, que é isso, é outro conteúdo, olha só eu fugindo do assunto, mas é importante até a lente que tu vai usar para fotografar um cavalo. Então, cobra um pouquinho mais, por quê? Porque tu tá oferecendo book rural, e book rural não é qualquer um que faz. Lembra disso, tá bom? E faz uma pesquisa de preço, vê quanto que o pessoal tá cobrando, né? Avalia isso aí, como que tu vai entregar, lembrando sempre de agregar valor ao teu trabalho. Tá, Carla? Mas o que é agregar valor ao meu trabalho? É colocar um algo mais, é oferecer facilidades para o teu cliente, tá? É oferecer coisas que ele vai chegar e dizer, poxa, então não preciso me preocupar com isso. Outra coisa que eu não ofereço, mas que tu pode oferecer, é a maquiagem. Tu pode oferecer, pode ter uma parceria aí com um salão, né? E oferecer, já colocar no teu combo aí, cabelo, maquiagem, né? Eu não coloco, mas é uma sugestão para ti. De repente, tu mesmo maquia, né? Trabalha com maquiagem, alguma coisa assim, pode oferecer pro teu cliente também. Eu já fui maquiadora. Então, isso, no tempo que eu não trabalhava com book rural, eu oferecia maquiagem também. E arrumava o cabelo, enfim, fazia tudo lá no estúdio. Mas é uma sugestão para ti. De repente, tu pode ter alguma coisa que tu pode oferecer e agregar valor pro teu cliente e facilitar, tá bom? Isso sempre agregar valor. Um brindezinho, esses detalhes, o cuidado, a forma. E outro detalhe, gente, que eu vou gravar um outro conteúdo, é como tu enviar o orçamento. Tá? Eu vou dar uma palhinha aqui. O orçamento, ele deve ter todas as informações de uma forma clara e com um design também atrativo e de fácil entendimento. Isso também é muito importante. Mas eu vou gravar um outro conteúdo falando sobre isso, mostrando o meu orçamento aqui para vocês, como que eu trabalho, como que eu criei, a plataforma que eu uso para criar esse tipo de PDF, né? Porque é um PDF que eu mando para o cliente e mostrando tudo direitinho para vocês, que isso também é um pouquinho de valor que tu entrega para o cliente, tá bom? Lembrando sempre que
Quanto mais tu tratar o teu cliente com carinho, com cuidado, isso também é uma forma de agregar valor. Não passem só preço para o cliente, porque a gente não está vendendo uma coisa que tem um preço. Nós estamos vendendo histórias, nós estamos vendendo memórias, nós não estamos vendendo papel. Não é, como eu sempre digo, não é sobre fotografia. É sobre a história que as pessoas vão contar quando olharem aquelas fotografias. Então prestem muito atenção nisso. Entreguem valor para o cliente de vocês, tá? A gente vende sonhos, a gente vende histórias, a gente não vende papel, a gente não vende álbum, a gente não vende caixinhas com fotos. Nós vendemos sonhos, histórias, essência, tradição e a nossa paixão, né? Pelo Rio Grande, pelo que é nosso, e é isso que a gente tem que passar para o nosso cliente. Tá bom, gente? Lembrando sempre que quer me perguntar, me chama no direct lá no Instagram, que eu respondo, crio conteúdos aqui para vocês. Estejam sempre aqui presentes, participando, né? E a forma da gente se comunicar é por ali, tá? Pelo direct do Insta, tá bom? Espero ter agregado valor aí para ti, ter contribuído aí com a tua fotografia e que tu faça fotos cada vez melhores e que tu tenha um negócio cada vez mais organizado também. Tá bom, gente? Um grande beijo e até a próxima.